Bom dia a todos. Essa é a terceira reunião que nós fazemos de uma forma interativa no grupo, né, no Alumni Tórax. Acho que a pandemia trouxe vários problemas, mas acho que trouxe algumas boas ideias, e acho que uma das boas ideias é essa aqui, de fazer uma reunião que qualquer pessoa, em qualquer lugar do país, pode participar, sem uma dificuldade maior de locomoção, de tempo, e acho que isso é um ganho de interação com todos, com pessoas que já foram formadas aqui. Como eu já comentei na outra vez, a ideia é que isso mostre apenas que a disciplina está completamente aberta às pessoas que aqui se formaram na residência, na pós-graduação e assim por diante, em todos os sentidos, no sentido de discutir casos, de interagir com pacientes, de discutir protocolos, de fazer trabalhos conjuntos e assim por diante. Então, bem-vindo mais uma vez. Hoje, nós vamos falar sobre... o tema hoje é sobre traqueia, e quem vai iniciar a aula é o Dr. Paulo Cardoso, que já está apresentado. Aliás, todos conhecem, não preciso apresentar de novo, mas, de qualquer forma, o slide já reafirma alguns dos títulos do Paulo. Paulo, obrigado, eu te passo a palavra. Muito obrigado, professor Paulo. Bom dia a todos. Vamos adiante. Então, a ideia é nós falarmos sobre novos conceitos de fisiopatologia e tratamento das estenoses traqueais. Eu vou concentrar a aula na estenose traqueal e tornar isso o mais rápido possível, com novos conceitos. Nós vamos passar um pouquinho sobre etiologia, esses marcadores inflamatórios são particularmente importantes, papel do refluxo na estenose, que é uma coisa que a gente tem estudado já há alguns anos, e avaliação da microbiota. Nós não temos conflito de interesse a declarar. Antes, porém, eu acho que é importante a gente pagar aqui um tributo, né, fazer uma curta homenagem aos que realmente contribuíram. Existem muitos que contribuíram, mas eu selecionei alguns que são os mais conhecidos. O Dr. Ronald Belsey, à esquerda, que foi um cirurgião de Bristol, que foi a pessoa que realmente começou a cirurgia traqueal nos anos 50, e cunhou alguns dos fundamentos que foram seguidos pelo Dr. Hermes Grillo, que todos conhecemos, que tem livros, textos publicados, etc., e talvez seja a pessoa mais proeminente nessa área. E o professor Pearson, de Toronto, que desenvolveu uma série de estudos e técnicas, dentre elas a ressecção subglótica, que nós utilizamos até hoje. O Dr. Joe Cooper, que foi o pioneiro dos transplantes, também foi residente do Dr. Grillo, e ele foi a pessoa que desenvolveu todo o estudo sobre as lesões por balonete, ainda no final dos anos 60, e abriu caminho para os balonetes que nós usamos hoje na clínica de baixa pressão e alta complacência. Esse estudo é muito interessante, eu recomendo a todos que leiam, para se entender como se cunham os princípios, né, para uma coisa tão importante que a gente usa até hoje. As contribuições do Dr. Grillo são inúmeras, dentre elas, a mais importante são os limites para ressecção e reconstrução da traqueia, que até então eram desconhecidos, até o início dos anos 60. Ele estabeleceu limites a partir de estudos experimentais e estudos em cadáveres, e propôs manobras de liberação, como a manobra de liberação do ilho direito, secção de pericárdio, flexão cervical, etc., que nós usamos até hoje. Então, lembrar sempre que isso vem dos anos 60. E, por fim, os princípios realmente da ressecção traqueal, quer dizer, o quanto nós podemos ressecar, as características do suprimento vascular. Ele fez um extenso estudo anatômico, que é muito interessante até hoje, os princípios de ventilação através do campo cirúrgico, que até então eram desconhecidos, e as técnicas de anastomose que nós usamos até hoje. No Brasil, eu citei três que eu acho que são importantes, que são grandes contribuições para a cirurgia traqueal e as grandes experiências de cirurgia traqueal. O professor Vicente Forte, falecido, nosso amigo de muitos anos aqui da Unifesp, o professor Luiz Felipe Judes, que foi meu mentor quando eu fui professor na Universidade Federal Fluminense, que foi uma das pessoas que realmente começou a fazer as ressecções regradas, etc., aqui no nosso meio, e o professor José Camargo, da Universidade Federal de Ciências da Saúde do Rio Grande do Sul, com quem eu trabalhei 17 anos, e que é uma proeminência também nessa área, e fez uma contribuição muito importante. Bem, na nossa disciplina de cirurgia torácica, o grupo de traqueia e vias aéreas conta hoje com 3 cirurgiões, o Dr. Hélio, eu e o Dr. Benoit, 2 residentes em rotação, 4 fellows. Nós temos 2 pós-graduandos hoje na área de traqueia e vias aéreas, fazendo doutorado,
2 ambulatórios semanais, nos quais nós atendemos 1.800 consultas ano. Isso gera em torno de 250 a 300 procedimentos cirúrgicos por ano e em torno de 150 a 200 próteses por ano. Nós vamos falar um pouquinho disso no final. E existem colaborações ativas entre departamentos como fonoaudiologia, cirurgia do esôfago, etc., e um laboratório de pesquisa que conta com 5 pesquisadores sênior, 4 deles com doutorado, e um laboratório de órgãos e tecidos. Quanto à etiologia, então, nós vamos focalizar na etiologia traumática, que é chamada estenose pós-intubação, que é um problema de saúde pública hoje no Brasil, dado a pobreza dos cuidados com a via aérea. Eu lembraria que as demais causas também são relativamente frequentes, mas em frequência muito menor no nosso meio do que a pós-intubação. Então, nós vamos concentrar hoje na pós-intubação. Nós temos hoje, como produto da estenose, como produtor da estenose pós-intubação, várias ações, como intubações por várias causas, mas a mais frequente no nosso meio é trauma. Para vocês terem uma ideia, em São Paulo, com a população que nós temos, existe quase 1 milhão de motocicletas, mais de 5 milhões de automóveis, e nós sabemos, quando dirigimos pela cidade, como é fácil, né, se ter um acidente nessas condições. Esses pacientes que sofrem trauma são submetidos à intubação prolongada, geralmente por trauma crânioencefálico ou trauma de múltiplos órgãos, e nas UTIs, infelizmente, os cuidados são inadequados com as vias aéreas. E esse é um motivo importante do estabelecimento da estenose, como nós vamos ver a seguir. E também a confecção de cricotireoidostomia, que é transformada em traqueostomia, que também pode levar a estenoses complexas, como a estenose laringotraqueal. Eu adicionaria aí à direita do slide o COVID-19, que criou um volume inusitado de intubações no estado, no Brasil inteiro, e nós antecipamos que os cuidados não devem ser melhores do que têm sido, então nós vamos ter uma nova epidemia, não de Covid, mas de estenose de traqueia, provavelmente a partir do final deste ano, do início do ano que vem. Na estenose pós-intubação, o mais importante é lembrar aquela velha coisa, a gente sempre volta a dizer que é importante lembrar que o cuidado é básico na via aérea, porque a causa é sempre a mesma, é pressão do balonete e da estrutura do tubo contra as estruturas da traqueia e da laringe, causando inflamação, proliferação bacteriana local, exposição da cartilagem e estenose. Então, essa é o denominador comum dessas estenoses. Hoje, nós sabemos algumas coisas novas que eu acho que são interessantes de se discutir. Uma delas é que, quando olhamos para marcadores como colágeno tipo 1 e citocinas pró-inflamatórias, existem estudos feitos por otorrinolaringologistas nos Estados Unidos mostrando que em escovados de estenose você tem uma quantidade de colágeno várias vezes maior do que você encontra normalmente, chega a ser 12 vezes maior. Interleucina 4 também 4 vezes maior, interferon gama também 2,5 vezes maior. São todas ações agentes pró-inflamatórios e não só locais, como também sistêmicos. E esse é um conceito novo. Uma outra coisa interessante, sobretudo na interleucina 4, vocês veem ali à direita, e nos escovados de estenose com interferon gama, é que esse combinado desses fatores estão intimamente ligados à presença de estenose idiopática, que é aquela estenose que a gente não sabe exatamente a causa e que é muito mais frequente fora daqui do que aqui, porque a nossa vasta maioria é, como eu falei, secundária à etiologia traumática. Dentro dos marcadores ainda na estenose idiopática, uma coisa que é interessante, que essa é uma estenose que acomete muito mais frequentemente o sexo feminino, se estudaram receptores estrogênicos na área estenótica, quer dizer, da própria estenose. E em mulheres perimenopausa, esse é um estudo feito também nos Estados Unidos, mostrou que os receptores alfa estão 3 vezes aumentados em relação aos controles nessas mulheres no local. E progesterona também, 7 a 8 vezes. Então, aparentemente, receptores estrogênicos e progesterona estão associados com estenose idiopática. Então, ela não é tão idiopática assim, existem algumas coisas que estão em dia com esse tipo de problema. E, por fim, a questão do refluxo gastroesofágico. O refluxo e a doença respiratória andam juntos já há muito tempo. Vocês veem lá nos anos 80, o Walter Bain, que foi um otorrino também, cirurgião de cabeça e pescoço, já descrevia as manifestações do refluxo gastroesofágico.
Esse indivíduo chamado Frank Little também estudou o efeito do ácido refluído, né, na patogenia das estenoses subglóticas. E nós também estudamos várias outras doenças, como asma, como manifestações respiratórias, como tosse crônica, rinossinusopatia, etc. E mostramos que, em vários estudos, que existe uma relação muito íntima entre o refluxo gastroesofágico, desde que detectado por exames específicos, nós vamos falar a seguir, e essa prevalência nessas doenças. Uma outra coisa particularmente importante é nos transplantes. Nós sabemos hoje que existe uma íntima relação entre a presença de refluxo e o desenvolvimento de bronquiolite obliterante a longo prazo pós-transplante pulmonar, que é um dos fatores mais limitantes hoje na sobrevida destes pacientes, além de outras infecções. A prevalência também na fibrose idiopática, hoje já na literatura moderna, já se aceita a realização de pH-metria em pacientes com fibrose sem sintomas de refluxo, porque nós sabemos que uma parte desses pacientes tem refluxo silente, e isso particularmente é importante no desenvolvimento e no agravamento da fibrose pulmonar. Bom, nos pacientes críticos de UTI, o refluxo aumenta o risco de estenose traqueal, e ele é mais frequente na área supraesofágica, quer dizer, então, na laringe e na traqueia proximal. E a detecção e tratamento é muito importante e auxilia no tratamento e na evolução da estenose. Isso nós sabemos desde os anos 90. Hoje, um dos fatores importantes envolvidos nessa gênese da questão do refluxo é a alteração da dinâmica de fluxo nas vias aéreas. Vocês estão vendo aqui à esquerda um aumento da velocidade que é realizada por um método chamado Computational Fluid Dynamics, dinâmica computacional de fluxos, que é uma simulação a partir de reconstruções tomográficas, mostrando que a velocidade na área de estenose é muito maior, e isso cria um obstáculo e um gradiente de pressão tóraco-abdominal que facilita o refluxo nesses pacientes, razão pela qual uma boa parte desses pacientes não tem sintoma de refluxo, não tem esofagite, mas tem microaspiração e tem a chegada de outros agentes, como pepsina, etc., na região mais alta da via aérea. Por falar em pepsina, vejam, isso pode chegar a 60% dos pacientes que têm refluxo, têm pepsina na laringe, e desse grupo, mais de 70%, 2/3 deles têm pH-metria anormal. E isso está associado à estenose subglótica e também à estenose idiopática. Então, de novo, a idiopática não é tão idiopática assim. Provavelmente o refluxo tem uma importância grande. Se a gente se abster do ácido e pensar no restante dos componentes que podem chegar lá em cima, a ação das células epiteliais pelos ácidos biliares é muito bem conhecida hoje. Isso foi descrito agora recentemente, há 2 anos atrás, e com um aumento de expressão de TGF-beta, metaloproteinases, proteínas procolagênicas, o que explica, em parte, porque alguns pacientes que não têm refluxo ácido, né, têm agravamento da sua estenose por esses atores também. Razão pela qual hoje se preconiza também o uso de pH-metria, impedância pH-metria, que mede refluxo ácido e não ácido, que é importante nesse grupo de pacientes. Bem, a investigação diagnóstica que nós utilizamos na disciplina é a anamnese, exame clínico e exame otorrinolaringológico, raio-x de esôfago, duodeno, endoscopia nos pacientes que eventualmente sejam sintomáticos, e esofagomanometria e pH-metria esofágica de 24 horas com 2 eletrodos, nos pacientes que têm estenoses mais complexas. E, obviamente, a avaliação videolaringotraqueobroncoscópica. Eis aqui um exemplo de uma pH-metria no paciente que tem uma estenose subglótica. Se vocês olharem ele no período diurno e noturno, cada vez que a espícula atravessa de cima para baixo o ponto vermelho, que é o pH 4, nós temos refluxo. Vocês veem que esses pacientes têm muito refluxo supino, né, e ortostático. Então, particularmente pós-prandial. Então, isso é importante se quantificar, e existe nesse exame uma tabela para a gente dizer se o exame está normal ou anormal. O que nós observamos na endoscopia do paciente que tem estenose e refluxo é isso. Ou ele tem laringite posterior, que é bem conhecido, né, bem descrito, uma traqueite intensa, às vezes, na área de estenose, como vocês veem no meio, e desenvolvimento já na forma mais crônica de granulomas e estenose em fundo cego, que nós vamos ver um caso logo mais.
Bem, baseado nisso, doutor Hélio e eu, ao longo dos últimos anos, desenvolvemos, e agora mais recentemente o Benoit conosco, um estudo clínico com 175 pacientes e procuramos ver o que acontece com esses pacientes que tinham pH-metria alterada e os pacientes que tinham pH-metria normal. E fizemos um estudo de prevalência e um estudo de tratamento, onde nós comparamos os pacientes foram tratados com fundoplicatura, os pacientes foram tratados com omeprazol em dose dobrada, 80 miligramas dia, e os pacientes com observação. E vimos que algumas coisas são interessantes, né? Primeiro delas, nossa amostra tem 82% de traqueostomias, quer dizer, quase a totalidade desse paciente já vem traqueostomizado. E definimos como desfecho favorável a resolução da estenose em até 2 anos, representada por a possibilidade de cirurgia com sucesso do paciente, ressecção definitiva, decanulação definitiva, né, ou a não necessidade de próteses para manter a permeabilidade da via aérea. Então, vamos olhar os grupos, o que aconteceu. Se nós compararmos aqui fundoplicatura com omeprazol, vocês olharem a faixa destacada em vermelho lá embaixo, vocês vão ver que a fundoplicatura quase que 3 vezes maior a sua chance de resolução em 2 anos da estenose em comparação ao grupo que usou omeprazol. Esse estudo foi um estudo retrospectivo, então nós usamos um score de propensão, chamado Propensity Score Match, que vocês veem nesses gráficos, antes e depois, quer dizer, ele uniformiza os dados, reduz o número de pacientes, e nós olhamos aqui, a fundoplicatura teve uma chance 5 vezes maior, vocês virem a parte destacada embaixo, de resolução comparado ao grupo da estenose traqueal em 2 anos, comparado ao grupo que usou o omeprazol. Isso foi significativo estatisticamente. Se nós olharmos agora o grupo de omeprazol versus o grupo que não tinha refluxo, foi apenas observado durante esses 2 anos, nós vamos ver que o desfecho favorável foi muito maior no grupo de observação. Então, isso reforça aquela possibilidade de que o Dr. Thomas de Mister já dizia no passado que o omeprazol não veio curar o refluxo, ele veio mudar o pH do refluxo. E é isso que acontece. Quer dizer, outras coisas, como os ácidos biliares, etc., que a gente falou, chegam lá em cima e causam o seu estrago. E aí vocês veem aqui que isso está bem caracterizado, uma vez que o grupo de observação tem um desempenho melhor. Quando nós olhamos na análise multivariada, já na regressão logística, com os fatores de risco, nós vemos que a observação desse paciente sem refluxo teve uma chance 3,5 vezes maior de resolução em 2 anos do que o grupo que tinha refluxo e recebeu omeprazol. Então, o mais provável é que a gente tenha realmente que fazer fundoplicatura nesses pacientes. E finalmente, a fundoplicatura versus o grupo sem refluxo. E se vocês olharem lá embaixo, o desfecho favorável da fundoplicatura se equiparou ao desfecho favorável no grupo dos pacientes sem refluxo. Ou seja, literalmente, cessando o refluxo com uma correção, uma hipercorreção pela fundoplicatura, isto resolve bem a situação. E aqui está novamente a regressão logística mostrando que não existe uma diferença significativa entre esses 2 grupos, o grupo que recebeu fundoplicatura versus o grupo que não tem refluxo. Eles se equiparam em termos da resolução da estenose. Então, a conclusão que eu falei, quer dizer, a razão de chance de resolução da estenose é maior no grupo de fundoplicatura, ela se iguala ao grupo de observação e o omeprazol não é suficiente para resolver isso. E outros fatores envolvidos aí, óbvio, são enzimas digestivas. E, por fim, a questão das alterações da microbiota traqueal, que eu vou discutir a seguir. Isso foi motivo de publicação agora no journal que nós fizemos no final do ano passado, e, para nossa surpresa, ganhamos 2 comentários convidados no mesmo journal, justamente por isso, porque é um conceito novo, e eu acho que é importante a gente perseguir essa linha de investigação. E, por fim, eu queria falar algumas palavras sobre o microbioma traqueal. Nós sabemos hoje que, no indivíduo que não tem infecção respiratória, ele tem um microbioma completamente diferente que varia com as estações do ano. E o indivíduo que tem infecção respiratória, esse sim, desenvolve mais infecções, inicialmente por pseudomonas. Isso, ao longo do tempo, à medida que aquece a temperatura, isso diminui. Então, essas variações, provavelmente, nessa sazonalidade, tem uma ação junto ao refluxo e a umidade na via aérea superior nos pacientes com infecção, com estenose. Então, nós temos um estudo inicial com 23 pacientes, mostrando que em cultura convencional, Pseudomonas aeruginosa e Proteus eram
dois germes bem destacados nessa microbiota local. Mas como ela oscila muito, nós propusemos um estudo que está em andamento agora, está começando agora nesse semestre, com 20 pacientes, mostrando justamente com sequenciamento de D6-RNAS, que num piloto já mostrou que existe uma população, vocês estão vendo aqui, em vários locais, são 5 locais diferentes de uma prótese em T de silicone, mostrando que existe uma microbiota abundante nesse local. E ela pode interagir variando com o pH nos pacientes que têm refluxo, por exemplo, e essa é a razão pela qual nós estamos estudando, e tentar controlar isso de forma a controlar, a melhorar o controle das estenoses. Outros métodos de controle incluem as próteses com modificação de superfície, dentre elas a mais importante é o sal de prata, né? E existe um grupo espanhol, e nós estamos desenvolvendo uma prótese semelhante aqui, que tem uma ação bactericida comprovada nessas próteses. Os pacientes que usam próteses, talvez a gente consiga controlar melhor a microbiota local usando uma modificação de superfície com sal de prata. Então, eu queria concluir apenas dizendo que estenose pós-intubação tem que ser detectada precocemente. Nós estamos hoje focados nessa questão da detecção precoce, que nem sempre é simples, por várias razões. Cuidado com a via aérea, nós temos que continuar fazendo campanhas para que exista, e o Covid-19 vem aí, né, com as suas estenoses, certamente para esse ano. Marcadores inflamatórios hormonais são importantes. O refluxo, eu acho que é uma coisa bem próxima de nós todos e simples de diagnosticar e de tratar. Lembrar que, nesses casos, a fundoplicatura é a melhor solução para melhorar a resolução dessas estenoses. E a questão do microbioma traqueal está em estudo e, muito provavelmente, deve ter uma interação positiva no controle da estenose. Então, eu queria agradecer mais uma vez, professor Paulo, e vamos passar para os casos clínicos ilustrativos. Muito obrigado. João, antes de você passar, eu já vou passar a palavra para você. Parabéns, Paulo, pela apresentação. Acho que foi bem interessante, tanto do ponto de vista geral de conhecimento, quanto do ponto de vista de mostrar o que nós estamos fazendo, né? E essa questão de linhas de pesquisa, que é uma coisa, com o material que nós temos, quase infindável, né? Eu acho que tem uma grande avenida aí, não só a nível nacional, como a nível internacional, do ponto de vista de melhora no tratamento desses pacientes, né? Porque são pacientes muito complexos, são pacientes quase de uma vida, né? Porque muitas vezes eles intervêm, reintervêm, principalmente quando coloca tubo, você vai acompanhando, e essa qualidade de vida e esse índice de complicações, obviamente, é uma coisa muito, muito importante de ser minimizado, e para isso vale muito a pena aquele tripé que a gente falou, né, de ensino, pesquisa e assistência, no sentido de ensinar quem passa conosco e da gente aprender e ensinar e mudar as condutas quando pertinente no tratamento desses pacientes. Acho que o grupo tem crescido bastante nessa vertente e parabéns a todos e vamos em frente. Pode apresentar, João, por favor. Bom dia a todos, eu sou João Paulo, sou R4 da disciplina de cirurgia torácica. Eu vou apresentar 2 casos clínicos que ilustram o que o professor Paulo Cardoso apresentou a nós. Pode falar. O primeiro paciente é MVL, paciente masculino de 20 anos, vítima de acidente automobilístico, apresentando múltiplas fraturas, acena, um trauma torácico fechado, encaminhado após atendimento inicial no serviço externo para o ambiente de unidade de terapia intensiva, ficando internado por 22 dias, intubado também por 22 dias, sendo realizado traqueostomia no 22º dia de intubação orotraqueal deste paciente. O paciente, durante a sua internação, foi decanulado após 3 semanas da confecção da traqueostomia, após o fechamento da cânula por 48 horas. Recebeu alta hospitalar e retornou 4 semanas após, com quadro de dispneia após essa decanulação. Foi realizada uma avaliação por broncoscopia flexível no pronto-socorro do hospital, que mostrava uma estenose subglótica a 5 milímetros das pregas vocais, com 3,5 centímetros de extensão. Foi optado, então, por dilatação, porém o paciente evoluiu com uma reestenose precoce após 14 dias. Foi, então, realizada uma retraqueostomia no mesmo serviço,
e a tomografia de laringe e traqueia pós-retraqueostomia demonstrada à direita no slide, como os senhores podem ver, mostrando uma cânula bem ajustada, via aérea, com estenose em fundo cego supraestomal. O paciente, então, veio para segmento no ambulatório de ortopedia do Hospital das Clínicas, bem como segmento no ambulatório de cirurgia torácica do mesmo hospital. Passou por múltiplos procedimentos ortopédicos durante um período de 18 meses de acompanhamento, evoluiu com osteomielite e necessidade de múltiplas abordagens pela equipe da ortopedia. Durante o segmento com o grupo de cirurgia torácica, foi vista uma evolução da estenose em fundo cego, devido a uma ablação fonatória, a incapacidade de fechamento ou oclusão da cânula de traqueostomia, e o paciente queixava-se de sintomas típicos de refluxo gastroesofágico, principalmente pirose retroesternal. Foi realizada uma endoscopia digestiva alta, que mostrava esofagite grau B de Los Angeles. O EED era normal à época, então foi optado por um tratamento com inibidores da bomba de prótons, no caso o omeprazol, 40 mg 2 vezes ao dia. E nesse interim, o paciente complementou o tratamento ortopédico. Foi submetido, então, à avaliação funcional esofágica no pré-operatório, no qual a esofagomanometria mostrava-se normal. A pH-metria esofágica de 24 horas com 2 eletrodos mostrava um refluxo gastroesofágico biposicional, com diminuição do clareamento ácido. Como os senhores podem ver no diagrama abaixo, o paciente apresentava uma porcentagem de pH menor que 4%, menor que 4, em posição ortostática de 9,9, um valor superior ao valor de normalidade, um pH menor que 4 em posição supina de 7,1, também maior do que o valor de normalidade, e apresentou um refluxo supraesofágico. O score de Demister desse paciente era de 34,4. Aqui a gente pode ver o gráfico da pH-metria de 24 horas, que mostra as espículas atravessando a linha vermelha, tanto na posição ortostática quanto na posição de decúbito, o que diagnostica o paciente com refluxo gastroesofágico biposicional. O paciente, então, foi encaminhado ao serviço de esôfago do Hospital das Clínicas, sendo submetido à fundoplicatura laparoscópica. No vídeo a gente pode ver a liberação do peritônio para a dissecção circular do esôfago distal, com a abertura do pilar diafragmático esquerdo e direito, também a dissecção e ligadura dos vasos breves da grande curvatura, como a dissecção e ligamento do aumento menor. É passado um penrose inferiormente ao esôfago distal, com o intuito de tração do esôfago distal e o que permite que pelo menos 3 centímetros de esôfago fica no interior da cavidade abdominal. Após a liberação do fundo gástrico, a parte superior do fundo gástrico é passado inferiormente ao esôfago. Aqui nós vemos o fechamento dos pilares diafragmáticos, cujo intuito é a não migração da válvula e também com que o esôfago fique frouxo no interior da cavidade abdominal sem isquemia ou compressão. Após o ajuste da válvula, foi confeccionado uma válvula de 360 graus, conforme descrito por Nissen. E aqui nós notamos o aspecto final da válvula e também o fechamento dos pilares diafragmáticos. O paciente, então, no segmento pós 6 meses de fundoplicatura, foi submetido novamente a uma avaliação de esofagomanometria, que mostrava uma pressão normal, uma pH-metria de 24 horas com 2 eletrodos, que no momento já mostrava a ausência de refluxo gastroesofágico, e a TC de laringe e traqueia do paciente, demonstrada à direita, mostrava uma estenose em fundo cego com uma extensão de 35 milímetros. Então, foi optado por ressecção e anastomose, já que o paciente não apresentava comorbidades e tinha ausência de qualquer fator clínico que impedia isso. Foi feita uma ressecção subglótica, conforme descrito por Pearson, no qual é dissecada a parede anterior da cricorde, seccionado a parede anterior da cricorde, com preservação da parede posterior, cujo o objetivo principal é a preservação dos nervos laringeus recorrentes. Além disso, devido à extensão da lesão de 35 milímetros, já foi optado por uma mobilização supraioideia, conforme descrito por Montgomery. Inicialmente, o paciente foi submetido a uma avaliação por laringoscopia de suspensão, a qual os senhores podem ver o vídeo, no qual a avaliação da mobilidade das aritenoides mostrava-se preservada, sem alteração do acabouço laríngeo, conforme o vídeo.
Então, o paciente foi para a cirurgia. No primeiro tempo, foi feito uma abertura submentoniana, imediatamente abaixo do ióide, com dissecção lateral do ióide, conforme descrito por Montgomery, dos quais os músculos digástricos são as referências laterais para dissecção lateral, seccionado os músculos milioide, genioide e genioglosso, com mobilização inferior do ióide, subsequente dissecção do plano subcutâneo para mobilização do arcabouço laríngeo. Notamos que o ióide está móvel. Foi então feita a ressecção subglótica, conforme descrito. Aqui nós temos a região cefálica, mostrando o arcabouço laríngeo com as pregas vocais, embaixo. Aqui já vemos os pontos de reparo com PDS 4.0 nas regiões cardinais, anterior, laterais e posterior, para o subsequente fechamento com pontos separados de PDS 4.0, conforme técnica clássica descrita por Pearson. Pode passar. Nós vemos a anastomose com os pontos separados, e a pinça demonstra a mobilidade do arcabouço laríngeo sem tensão na região anastomose. Pode passar. Então, o paciente, após a ressecção, tinha uma fibrose cicatricial de 40 milímetros. A tomografia pós-operatória realizada na vigência da internação, como os senhores podem ver na região superior direita do slide, mostrava uma permeabilidade da via aérea. E o segmento pós-operatório desse paciente em 18 meses demonstrava deglutição, voz e ventilação sem alterações. Conforme dito, a liberação supraioidea foi realizada porque um trabalho publicado pelo grupo em 2014 mostrou que um dos fatores de complicação era a ressecção maior do que 4 centímetros ou 40 milímetros, mostrando o índice de complicação 5 vezes maior. Obrigado. Caso 2. Vamos apresentar agora o próximo caso. Pode ir. O caso 2 é o paciente CAOS, masculino também, 22 anos, vítima de trauma moto versus moto em maio de 2016. Paciente que, depois do atendimento inicial, necessitou de internação em ambiente de UTI, com intubação por 10 dias. Foi realizado traqueostomia no serviço, na mesma internação, após 10 dias de intubação. Na internação deste paciente, foi tentado decanulação, porém sem sucesso, pois o paciente evoluiu com estridor laríngeo e dispneia. No mês de agosto, no serviço externo, foi tentada a colocação de um tubo T, porém o paciente evoluiu 4 semanas após a colocação do tubo T com granuloma na região superior do tubo T, que necessitou da retirada do mesmo e uma recolocação da traqueostomia. O paciente tinha sido submetido a uma broncooscopia flexível durante a internação, em julho de 2016, que já mostrava uma estenose em fundo cego, e uma TC de laringe e traqueia após a retirada do tubo T e colocação da cânula de traqueostomia, demonstrado na região inferior à direita, mostrava que a cânula estava centrada via aérea e havia uma obstrução total supraestomal, caracterizando uma estenose em fundo cego. Então, o paciente foi encaminhado para segmento no Hospital das Clínicas, no grupo de traqueia, no qual ele mostrava uma progressão da estenose em fundo cego, o paciente evoluiu com disfonia, também incapacidade de oclusão da cânula de traqueostomia, um paciente que apresentava sintomas relacionados ao refluxo gastroesofágico, foi submetido à endoscopia digestiva alta, mostrando uma esofagite grau A de Los Angeles, e também foi iniciado terapia com inibidor da bomba de prótons, no caso omeprazol 40 mg, 2 vezes dia. E o paciente, em novembro de 2016, ele foi submetido à cranioplastia com um grupo de neurocirurgia do Hospital das Clínicas, porque ele tinha sido submetido à craniotomia no momento do acidente. A avaliação funcional do esôfago mostrava uma esôfago-manometria
compressão dos esfíncteres peristalse normal, a pegametria esofágica de 24 horas também demonstrava um refluxo biposicional, com o paciente apresentando um pH menor que 4 em ortostase de 9,6, um pH menor que 4 em posição supina de 28,1, e um fato que chamou bastante atenção é o score de Demister de 89,1. O paciente também encaminhado ao grupo do esôfago, submetido a funduplicatura a Nissen, conforme já demonstrado. E a avaliação pós-funduplicatura mostrava um pH-metria sem refluxo ácido, em dezembro de 2019, e o paciente, diferentemente do primeiro caso, não tinha acompanhamento neurológico, e esse paciente apresentava alguns quadros convulsivos. O que impedia a ressecção e anastomose naquele momento, foi então indicada a desobstrução por técnica híbrida para esse paciente. O planejamento por desobstrução por técnica híbrida e colocação de tubo T, graças a não acompanhamento neurológico do paciente, como citado, também faz parte, foi indicado porque as complicações relacionadas à estenose e ressecção traqueal aumentam o risco de complicação 7 vezes a presença de comorbidades, tais quais a presença de convulsão. A desobstrução tem como racional permitir a ventilação por uma via fisiológica, restaurar a comunicação verbal dos pacientes, permitir o uso de prótese no interior da via aérea, melhorar a qualidade de vida desses pacientes e é uma ponte para o tratamento definitivo, quer seja ressecção e anastomose ou uma prótese traqueal. São indicações para desobstrução quando o paciente é temporariamente inelegível para ressecção e anastomose, como as comorbidades, como a que o paciente apresenta, a necessidade de cirurgia sob anestesia geral, sendo as principais neurocirurgia e cirurgias ortopédicas, e a presença do refluxo gastroesofágico, o qual já foi corrigido pelo paciente em questão. E é considerado inelegível para ressecção e anastomose no serviço pacientes que tenham condições cardiovasculares graves, tenham recorrência da estenose após ressecção e anastomose prévias e apresentem diabetes mellitus insulino dependente. Então, esse paciente foi candidato à desobstrução por técnica híbrida, no qual é realizado um laringo de suspensão com 2 times, um time na região cefálica do paciente, outro time estéreo na região cervical do paciente. Conforme o diagrama da esquerda, podemos ver que é realizada uma incisão vertical de cerca de 1 centímetro na região superior do estômago traqueal. Aqui, nós podemos ver, por meio da laringoscopia de suspensão, a região subglótica com estenose em fundo cego. É realizada uma punção com abocate 14 para a permeabilização da estenose. Após a punção com abocate 14, é feita uma traqueotomia anterior de cerca de 1 centímetro com lâmina de bisturi fria número 15. Essa traqueotomia permite a introdução de uma pinça hemostática, que vai ser demonstrado no vídeo, cujo principal objetivo é a permeabilização de um pertuito no interior da via aérea. Como os senhores podem ver, a pinça hemostática no interior da via aérea para abertura. Então, é feita dilatação bidirecional, tanto da região cefálica como para a região caudal, como da região caudal para a região cefálica, com velas de dilatação de tamanhos progressivos. Após a dilatação e permeabilização da via aérea, é realizado a ressecção da parede posterior com pinça saca-cálcio, com o intuito de aumentar o diâmetro dessa via aérea, como os senhores vão ver no vídeo na sequência. Neste momento, está sendo realizado a ressecção da parede posterior com pinça saca-cálcio. Após a permeabilização do pertuito, é então colocado um tubo T, por técnica convencional, sendo usado como guia uma fita cardíaca que vai no ramo proximal do tubo T e no ramo lateral do tubo T. O paciente, então, foi colocado um tubo T número 12, com ramo proximal de 35 milímetros e um ramo distal de 45 milímetros. Pode passar.
A tomografia pós-operatória demonstrada à direita mostra o paciente com um tubo T bem locado, uma permeabilização da via aérea, e no segmento de 3 meses, o paciente tinha deglutição, voz e ventilação preservada pelas vias fisiológicas. Isso aqui é uma casuística do grupo, dos resultados preliminares das desobstruções por técnica híbrida, o levantamento realizado de janeiro de 2014 até fevereiro de 2020, no qual tem 44 pacientes, a maioria do sexo masculino, cerca de 81%, uma idade variando de 35 anos, e desses, 33 foram testados para refluxo, 7 positivos, um percentual de 15%. Um grau de complicação baixa após a tal desobstrução, cerca de 27,2% de complicações, como mostrado no quadro. No entanto, só 12% desses pacientes necessitaram de uma reabordagem cirúrgica. Obrigado. Parabéns, João Paulo, pela apresentação. Tem algumas perguntas que estão chegando, ou alguns comentários. Eu acho que poderia, por favor, talvez Fábio ou Paulo Cardoso, vamos... Tem alguns comentários parabenizando, mas, de qualquer forma, do ponto de vista de perguntas, se tiver alguma pergunta, acho que poderia ser respondida por um de vocês, antes de nós passarmos a palavra para o Dr. Hélio Minamoto. Ok, eu vou me adiantar então. João Paulo, muito bom, ficou excelente a apresentação, bem ilustrativo. Lembrar sempre, o primeiro caso é um paciente assintomático, do ponto de vista digestivo, o que foi submetido à ressecção direta. Esse segundo paciente era um paciente sintomático. Vocês veem que ambos com uma estenose severa, né? A Vanessa Menezes, lá do Canadá, está nos brindando aí com a sua presença e perguntou se a disfagia proximal tem sido também levada em consideração para o refluxo patológico nesses pacientes. Sim, Vanessa, nós temos uma associação com a fonoaudiologia, um projeto conjunto com a fonoaudiologia, no qual eles estão fazendo avaliação de deglutição sistematizada, avaliação clínica, com um estudo fibroendoscópico da deglutição, nos pacientes traqueostomizados e pacientes antes e após tubo T. Então, não só quando eles colocam a primeira vez, como também quando nós trocamos o tubo T, o que é feito anualmente. Então, justamente para responder essa pergunta, nós sabemos que alguns pacientes traqueostomizados podem apresentar algum grau de distúrbio de deglutição, não só pela fixação da laringe pela traqueostomia, como também por outros motivos que são os mais frequentes que a gente observa. Quanto ao Caio, ele perguntou justamente quais as complicações, né, do procedimento. Nós tivemos 2 fases nesse estudo que nós publicamos. A primeira fase é sempre assim, né, a gente não teve nenhuma complicação grave. Na segunda fase, que são mais 12 pacientes que ainda não entraram nesse estudo, porque não tinham o seu acompanhamento completo, um deles apresentou uma migração da válvula e fez uma obstrução e precisou ser operado. Mas, em geral, essas fundoplicaturas, os pacientes ficam 48 horas no hospital e elas têm tido um bom resultado. A gente tem tido muito pouca complicação, por 2 motivos. Um, porque eles não têm refluxo, né? Não tem doença de refluxo gastroesofágico, não tem esofagite grave, não tem aqueles encurtamentos, aqueles problemas que são inerentes ao refluxo. E segundo, que são pacientes jovens, né? Então, o jovem não tem presbiesôfago, não tem todas aquelas alterações secundárias. Então, em geral, os pacientes vão muito bem. Nós tivemos essa única complicação na segunda parte da série, que não foi incluída nessa publicação, porque o acompanhamento não estava terminado. Acho que ele podia fazer a apresentação. Está com o Hélio, então, a bola. Bem-vindo, doutor Hélio. Um abraço. Todos me ouvem? Todos estão me ouvindo? Sim. Eu pedi para falar 6 slides no final, podemos discutir também depois, se houver tempo, mas é para eu lembrar das crianças que eu tenho me dedicado já nos últimos anos há bastante tempo, com bastante empenho, e isso tudo graças ao professor Paulo Pego, que tem nos apoiado 100% nessa iniciativa de fazer o atendimento às crianças. Nesse período, pode passar o próximo, nós criamos um banco de dados dessas crianças que iniciou-se em 2012 com a doutora Fernanda Alfinito, né, que ela começou esse banco de dados, coletando os dados dos pacientes aqui do INCOR, e se consolidou com a hoje assistente Juliana, em 2016, com a incorporação do REDCap definitivamente nesse banco de dados.
Nesse período de 2002 a 2014, nós temos, então, 448 crianças. E se vocês notarem, todo mundo diz, criança é um adulto em miniatura. Acho que muito pelo contrário. Vocês vão ver que tudo que foi falado pelo professor Paulo Cardoso, apresentado pelo João Paulo, numa criança se amplifica, ela ganha dimensões muito maiores. E sem contar que essas crianças, depois desse evento, geralmente 50% a idade média, a mediana de idade das minhas crianças tem 1 ano, quer dizer, 50% têm menos de 1 ano de idade. Então, tem que considerar que eles têm toda uma vida pela frente. Então, tem que ser considerado que são crianças que ainda têm um tempo por viver de mais de 70 anos, se considerarmos a idade média, a expectativa de vida no Brasil. Bem, explicando um pouco essa tabela, nós percebemos, e nesse período nós aprendemos, que o principal problema, como está em azul na parte de baixo, o problema era diagnóstico. Existia um problema diagnóstico muito grave aqui na instituição inicialmente, e eu vou colocar isso como sendo o Brasil. Porque não se fazia o diagnóstico dessas crianças, muitas dessas crianças passavam desapercebidas, desatendidas e sem nenhum tipo de assistência. A parte em verde mostra que mais da metade dessas crianças a gente conseguia resolver com procedimentos simples, minimamente invasivos, que foi ressaltado pelo Paulo no segundo caso, pelo João Paulo. A gente conseguia resolver essas crianças com procedimentos minimamente invasivos, com dilatações simples, traqueostomias, que sempre é um procedimento, vamos dizer assim, complicado, e endopróteses, que a gente tinha disponibilidade de algumas. E cerca de 7% apenas a gente tinha que lançar mão de ressecções. É lógico que são casos muito bem estudados, muito bem planejados, e que eu vou citar adiante. Pode passar o seguinte. Então, o primeiro grupo de crianças, são 3 grupos de crianças. Eu gostaria de abordar a estenose congênita de traqueia, que nós conseguimos, como eu disse, graças ao professor Paulo Pedro Fernandes, aqui na instituição, com a parceria feita com a cirurgia cardíaca, ou melhor dizendo, o grupo de cardiopatias congênitas, melhorar a questão da falha diagnóstica, fazer o tratamento, muitas vezes, endoscópico de resgate, e nos últimos anos, com a parceria com o pessoal da cirurgia cardíaca pediátrica, fazer tanto o diagnóstico endoscópico angiotomográfico com reconstrução e a cirurgia conjunta de muitas dessas crianças. Quase metade dessas crianças têm doenças tanto do coração como da traqueia. E nós estamos aprendendo, como está em vermelho, muito devagar, a estabelecer critérios para tratamento conservador. No caso, chega uma criança com uma estenose congênita de traqueia, com anel completo, ou ring, como o americano diz, e a gente tem critérios para decidir se você precisa operar essa criança imediatamente ou não. Atualmente, nós estamos com cerca de 9 crianças, 9 pacientes com cardiopatias congênitas variadas, que algumas foram operadas do coração e que nós não operamos a traqueia. Seguinte. Segundo grupo que eu quero me referir são as próprias crianças com cardiopatias congênitas que acabam tendo lesões agudas e subagudas da via aérea. No começo, muito no começo, lá atrás, a gente dizia assim, são coisas separadas, vamos tratar separado, cardiopatia congênita é uma coisa, lesão de via aérea é outra coisa. Errado, nós aprendemos que não é assim. Nós começamos a fazer um programa de nasofibroscopia flexível no leito, uma avaliação das crianças na enfermaria de internação. Atualmente nós estamos utilizando nesse aspecto o ultrassom, que está sendo muito promissor agora no início, e isso, no caso, né, eu acabava, entre aspas, levando a culpa de que quando eu aparecia no caso, o tempo de internação se prolongava,
tinha múltiplos procedimentos entre as dilatações, traqueostomias, etc., e aí o tempo de permanência em ventilação mecânica e UTI aumentava. Mas, pelo contrário, é que não se fazia o diagnóstico, e são crianças que necessitam de um tratamento, e nós estamos agora trabalhando para tentar melhorar essa questão do tratamento, para a gente tentar encurtar tanto a questão de internação como o de múltiplos procedimentos. Porque a maioria dessas crianças se resolve com procedimentos simples, como eu disse. Laringoscopias, dilatações e traqueostomias. E a participação da equipe multiprofissional tem ajudado muito, porque melhora muito a qualidade do tratamento, dos cuidados, do acompanhamento ambulatorial e o segmento dessas crianças, porque no Brasil a gente vê que essas crianças são completamente abandonadas. Quando a gente diz para uma mãe que eu é que vou acompanhar essa criança até a retirada da canotraqueostomia, a aceitação do procedimento de traqueostomia é muito melhor. Seguinte. E, por fim, as crianças que são um problema para o Brasil. Eu vou citar um artigo que eu recomendo que todos leiam, e que toda essa confusão que eu coloquei é basicamente para mostrar a completa desorganização que se encontra o atendimento das estenoses adquiridas de laringe e traqueia. É um problema, assim, muito sério, tanto para os profissionais de saúde como aqueles que lidam com isso, os gestores, tudo, porque existe uma completa falta de padronização, não existe uma diretriz nacional de orientação para o SUS, e a Agência Nacional de Saúde está completamente perdida nisso. Normalmente vocês vão ver aquela situação, não consegui entubar, ou pior, não consegui extubar, pior ainda. E é feita a traqueostomia por um cirurgião geral qualquer, né, que abaixo dos 2 anos de idade realmente é uma questão técnica bastante séria, e vai desde falta de material básico de atendimento, uma falta de treinamento, não existe código de cobrança de troca de canos, assim como existe, por exemplo, para troca de bolsa de colostomia, e não existe uma linha de cuidados de um fluxo de atendimento, de encaminhamento para o tratamento pelo SUS. Seguinte. Nesse aspecto, eu recomendo que todos leiam esse artigo publicado pela doutora Melissa Avelino e doutora Rebeca de Goiânia, a doutora Melissa de Goiânia, a doutora Rebeca de Campinas, que fizeram um estudo muito interessante que mostra um panorama do Brasil, de como todos esses dados acima eu tirei desse trabalho, e que mostra, então, exatamente como está o tratamento. E a minha intenção nos próximos anos, tanto na questão de pesquisa clínica, como na questão de ensino, e tentar melhorar a assistência dessas crianças de uma forma organizada, né? Como a gente tem feito desde, então, a época da Fernanda e da doutora Juliana. Hoje eu tenho, pelo menos, 4 estagiários de complementação, fellows, que algumas estão se dedicando a essa parte, e eu acho que vai ser bastante interessante nos próximos anos isso. Novamente eu agradeço ao professor Paulo Pego e obrigado. Parabéns, Paulo, parabéns, João Paulo, parabéns, Hélio. As apresentações foram muito claras e muito objetivas e muito boas, e acho que mostram bem, principalmente para as pessoas que já estão há algum tempo com menos contato com o grupo, de como isso tem avançado, né? De como isso tem sido melhor organizado e como isso tem frutificado tanto na melhora de tratamento para os pacientes, como nessa questão de ensino. Veja, essa questão de ter esse número de fellows hoje mostra o reconhecimento do grupo, né? E, ao mesmo tempo, as publicações mostram, e as teses mostram que isso tem gerado também novo conhecimento. Acho que a palavra está aberta, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. É um momento oportuno. Para isso, nós temos mais 6 minutos, e seja em relação aos casos, seja em relação a qualquer problema relacionado à traqueia. Eu queria aproveitar, enquanto não entra nenhuma pergunta no chat, professor Paulo, apenas para fazer uma pontuação aqui para aqueles que
tratam pacientes com doenças de via aérea, né? É muito importante uma coisa, primeiro, essa é uma coisa multidisciplinar, você tem que realmente trabalhar multidisciplinarmente. Segundo, veja onde você rende melhor, quer dizer, na parte endoscópica. Eu, por exemplo, tenho um acordo tácito com o Hélio Minamoto há 12 anos, quer dizer, ele vê todas as crianças, porque ele tem uma psicologia especial com as mães e com as cardiopediatras, que eu não tenho. Então, isso é muito bom, porque aumentou muito o rendimento a partir do momento que nós definimos essas coisas. Então, o Hélio hoje tem uma experiência nacional, eu acho que é uma experiência expressiva. Nós vamos começar a botar isso nas publicações científicas brevemente, agora com banco de dados e tudo, mas é importante ter essa empatia, né? Porque esses são pacientes crônicos que ficam muitos anos com a gente, então eu acho que é fundamental para você atender bem esses pacientes, você tem que ser resiliente, tem que ficar lá e acompanhar, e é difícil, não é fácil, mas é muito interessante. Acho que temos uma pergunta no chat aí, deixa eu ver. Não, é do Mauro Nascimento. Professor Paulo, acho que, não sei se o Hélio quer fazer algum comentário, ou vocês aqui. Eu termino meus comentários e agradeço a todos. Algum comentário, Hélio? O Benoit está na linha aí, se o Benoit quiser fazer algum comentário também. Estou aqui, acho que foi muito boa a aula, parabéns aos dois, parabéns ao João também pelos casos. A gente tem evoluído bastante, assim, principalmente na parte de diagnóstico. E uma coisa que eu comentei eu já venho conversando com o professor Paulo Cardoso, e que acho que vai ser um alvo também de muitas teses aí futuras, que a gente precisa aumentar nossa parte básica também em pesquisa de traqueia, né? Nos últimos anos, a gente tem tido um aumento grande de estudos, né, mostrando da fisiopatologia da estenose de traqueia, mostrando o influxo de células, mostrando que não é só o balonete, né? Tem toda uma cascata inflamatória celular por trás disso, e acho que essa vai ser uma linha que a gente vai instalar, que já está começando e que no futuro vai render bastante coisa para a gente, bastante tese, bastante projetos de doutorado. Então, acho que é uma outra parte que a gente vai instaurar em breve. Acho que vai ser bastante interessante. Acho que só para fechar, então, acho que isso foi bem lembrado também, Benoit, acho que essa questão de pesquisa básica, na verdade, nós temos aqui dentro, e ainda, do ponto de vista nacional, comparado com outros grupos de cirurgia de tórax, certamente nós utilizamos bem o nosso laboratório de investigação médica, a nossa interação, mas certamente dá para utilizar melhor. A gente tem essa interação que pouquíssimos lugares no mundo têm, né? Que a gente tem várias disciplinas que podem colaborar dentro da Universidade de São Paulo, dentro do Hospital das Clínicas, dentro da Faculdade de Medicina, e que nós já interagimos, obviamente, mas temos espaço, quer dizer, acho que dá para a gente crescer bastante nisso, e acho que dá para a gente interagir mais e progredir nisso que você acabou de comentar, usando melhor o banco de tecidos, a gente já tem usando melhor o próprio Lean e fazendo trabalhos colaborativos com estruturas muito próximas. Eu acho que é um caminho que nós temos trilhado, mas que nós devemos aprofundar. Um outro dado muito interessante que foi comentado, acho que foi o Hélio que comentou, essa questão da desorganização nacional, vamos assim dizer, do ponto de vista de segmento dos doentes. A gente mesmo aqui no HC, há alguns anos, detectou isso, quer dizer, a traqueostomia, muitas vezes ela é realizada pelo otorrino, pela cirurgia de cabeça e pescoço, em especial pelo cirurgião de trauma, e ela é vista como uma coisa menor, né? Então, assim, é um doente que tem um politrauma e tem também uma traqueostomia. E quando o doente retorna, a preocupação muitas vezes do cirurgião de trauma, do neurocirurgião, é com a parte neurológica ou com a parte do trauma como um todo, e não se lembra, não se atenta tanto à traqueostomia. A traqueostomia vai aparecer quando ela complica. E então, muitas vezes, nós ficamos apagando incêndio. Então, dentro disso foi criado um ambulatório de segmento de doentes com traqueostomia, independente de quem tenha feito no Complexo HC, e nós estamos coordenando isso já há alguns anos, e acho que isso é um enorme avanço do ponto de vista de melhor cuidado com esses pacientes e de profilaxia de complicações graves, que esses doentes muitas vezes apresentam e já chegam numa situação muito extrema no pronto-socorro. Então, estamos no horário, acho que a gente
Queria parabenizar novamente a todos, queria agradecer a presença de todos e reforçar mais uma vez que as portas da disciplina estão abertas. Uma vez egresso, sempre pertence, uma vez que pertenceu à disciplina, pertence para sempre. Essa é a mensagem. Então, as portas estão totalmente abertas. Muito obrigado a todos e boa semana. Obrigado, bom dia. Obrigado.